Seja bem-vindo ao nosso canal, ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. Estamos aqui para mais um culto de adoração em família, o culto da família, para que possamos estar juntos como um só corpo, louvando a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, sim. Estamos aqui. Sempre o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, a sua vida, sobre a tua família. Vemos que muitos cristãos estão assim um pouco acomodados. Vemos que as coisas parecem que está tudo bem. E vemos que muitos cristãos estão preocupados com a sua vida e as suas coisas, o seu dia a dia. Não estão dando muita importância o que está acontecendo à sua volta. Tampouco naquilo que Deus está querendo falar com cada um de nós. Mas Jesus nos adverte. Abra sua Bíblia aí. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são mais hábeis. Tem algumas traduções que dizem os filhos das trevas. Mas é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa. Os filhos do mundo é aqueles que estão presos às coisas do mundo. Mas, pastor, por que esse assunto agora? Por que vai trazer esse assunto agora? Você me perguntaria. Abra seus olhos e veja o que está ocorrendo bem embaixo do nosso nariz, bem na nossa frente. Para que você saiba, de 28 a 30 de abril, aqui em Boston, nos Estados Unidos, está acontecendo ainda, porque hoje é 30, ainda está acontecendo, né? Uma reunião, uma convenção satanista. Uma convenção satanista, sim. Uma reunião de seguidores do diabo. Creio que você já ouviu falar da igreja satanista. Na verdade, eu creio que você já ouviu falar. Onde essa igreja, onde eles estão reunidos hoje, eles estão consagrando suas vidas a Satanás. Onde eles estão oferecendo ofertas a Satanás. Onde eles estão trazendo planos para irem contra a igreja de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Eles estão festejando os massacres, as chacinas, a execução de crianças, de homens, mulheres, a execução de cristãos. Nós fizemos um estudo aqui sobre a janela 1040, está aqui no YouTube, você pode procurar aqui, onde nós vimos os países que você não pode falar de Cristo, você não pode falar de Jesus. Existem aí muitos países ainda que estão executando cristãos. Missionários que estão lá, gente que está lá pregando o evangelho. Então, esses satanistas, eles estão festejando isso hoje. E nós, os cristãos, aqueles que são a igreja, você e eu somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é o edifício onde você vai lá. Não, a igreja é você. O apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Nós estamos, sabe como? Apáticos. Apáticos a tudo isso que está acontecendo. Vemos algumas pessoas se levantando em oração, vemos algumas pessoas que estão fazendo vigílias, vemos algumas pessoas.
Essa algumas pessoas não significa a grande maioria. Também não podemos dizer que todos, não, nenhum cristão está. Não, não, não. Existem alguns remanescentes. Mas o Senhor, Ele nos traz uma palavra hoje, uma palavra de enfrentamento espiritual. Sabe o que é um enfrentamento espiritual? Nós estarmos de frente com os demônios, cara a cara. Ele nos traz uma palavra de confiança no Deus que nós servimos. Ele nos traz uma palavra de posicionamento. Posicionamento daqueles que verdadeiramente são cristãos. Verdadeiramente são cristãos. A palavra de hoje, na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta que eu deixaria com você. A quem seguimos? Essa é uma pergunta que nós vamos falar nos próximos minutos sobre isso. A quem seguimos? O texto de Mateus, capítulo 16, que eu gostaria que você estivesse lendo aí na sua casa, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Ele retrata uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Os seus discípulos eram aqueles que eram seus seguidores, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que supostamente conheciam verdadeiramente Jesus, porque caminhavam dia e noite, dormiam ao seu lado, comiam juntos, faziam tudo junto. Então conheciam. Jesus parece tê-los levado ali para uma pequena interrogação, ou para revelar acerca do que ele era para eles. Abra sua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, Jesus estava no caminho. Jesus estava no caminho, junto com seus discípulos. Lá estava Jesus. Perguntou aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era. Na verdade, a resposta não satisfez a Jesus. Havia muita dúvida, havia muita controvérsia, havia muita incerteza, havia muita indecisão. Cada um fala de uma coisa. Mas Jesus estava ali para revelar algo tremendo para os seus discípulos. Jesus deseja saber o quanto os seus discípulos o conhecem. E hoje, ele quer se revelar para você e para mim. Ele quer saber quanto você e eu conhecemos a ele. Ele quer saber qual é a nossa relação com ele, qual é a profundidade do nosso relacionamento com ele. A pergunta fica: a quem seguimos? Seguimos um pastor, seguimos um bispo, um apóstolo, seguimos um semideus da vida aí, seguimos uma igreja, seguimos uma denominação. O que nós seguimos? A quem nós seguimos? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, versículo 15. Respondendo Simão, Não, esse é o 16. Esse é o 16. Deixa eu voltar aqui, ver se ele está para cá. Versículo 15 passou, mas eu tenho ele anotado aqui.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Na verdade, Jesus perguntava para eles, ok, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Essa pergunta vai nos levar a mais um ensinamento de Jesus. Jesus queria que eles soubessem quem era ele, a quem nós servimos. O Senhor deseja saber se você e eu sabemos quem ele é. Muitas vezes dizemos que somos cristãos, mas não conhecemos a Cristo. Não conhecemos o Cristo a quem nós supostamente seguimos. Mas, eu ia falar um pero, mas temos lá todas as regras da igreja que frequentamos, da denominação que seguimos, o que seja. Isso nós conhecemos. Mas o Cristo, o Jesus, o Deus, na verdade, falta um pouco mais de relacionamento. Dizemos que o conhecemos, mas não conhecemos o seu poder. Você e eu duvidamos do poder de Deus. Duvidamos que ele vai chegar no tempo certo, na hora certa, e vai trazer a provisão, e vai trazer a cura, e vai trazer o livramento. Nós duvidamos disso. Dizemos que conhecemos, mas nós não caminhamos com ele. Caminhar com ele é estar junto com ele. Caminhar com ele é entender o que ele fala. Dizemos que o conhecemos, mas nós não fazemos a sua vontade. Nós não fazemos a vontade dele. Você e eu queremos fazer o que dá na nossa cabeça, mas não queremos fazer a vontade dele. Dizemos que o conhecemos, mas não obedecemos. É complicado isso, né? É complicado isso. Que tipo de conhecimento é esse? Que tipo de conhecimento que eu e você dizemos que temos de Jesus, mas a gente não obedece, a gente não caminha com ele, a gente não faz a vontade dele, a gente não crê que ele pode fazer alguma coisa. Mas Jesus queria ouvir a resposta dos seus discípulos. Assim como ele está querendo ouvir a tua resposta e a minha resposta hoje. E Pedro vai em frente, né? Pedro vai lá, abre a sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia! Alguém finalmente deu uma resposta certa, deu uma resposta assertiva, deu uma resposta correta. Não basta somente conhecer. Temos que viver esse Cristo. Não basta somente conhecer, temos que refletir esse Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso pensar. Nós temos que refletir. Não basta somente conhecer, temos que saber que ele está conosco e que nada vai passar na nossa vida sem que ele permita. Nada vai passar na tua vida e na minha vida que não seja permitido por Deus. Nós temos que crer nisso e viver isso. E Pedro, ele falou, não, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro sabia. Mas você acha que Pedro era safo, que Pedro era aquele cara que... Você quer ver? Veja só o que Jesus fala para ele em Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia. Ou seja, Simão recebeu a revelação de Deus. Deus mostrando para ele
e dirigindo a vida dele. Aquilo que muitas vezes você e eu não fazemos. Nós não queremos a direção de Deus, nós não queremos. Não, olha, isso aqui, Deus não precisa nem me ajudar, porque isso aqui eu faço, pode ir, fica tranquilo aí. Com toda a minha arrogância, a minha prepotência. Simão permitiu que Deus o usasse. E muitas vezes você e eu não permitimos que Deus use a nossa vida. Nós estamos tão fechados no nosso conhecimento, nos nossos títulos, nós estamos tão fechados no nosso grupo e nós não permitimos que Deus entre, que Deus dê um pitaco na nossa vida, que Deus dê uma direção para nós. Mas Deus deseja se revelar, usar a minha vida, usar a tua vida, não só a de Pedro. Os versículos seguintes dão maior ênfase à realidade, dão maior ênfase à revelação e dão maior ênfase à edificação da igreja. Igreja, lembrando que é você e eu. O pensamento que costumamos ter é que a igreja precisa se defender das investidas do inimigo. Mas, nesse texto, vemos uma outra realidade. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Nós temos aí mais uma revelação, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra você e eu. Ela não vai prevalecer. Após a revelação de Pedro, né? Jesus passa, que era Simão, né? A revelação de Simão. Jesus passa a falar e lhe chama finalmente pelo nome de Pedro. O nome Simão significa aquele que ouve. Aquele que ouve a voz de Deus, aquele que ouve. Uma vez que Simão ouviu e teve a revelação acerca de Jesus, ele passou a ser chamado de Pedro, que significa pedra ou rocha. Também significa que, pela revelação de Jesus, Pedro teria sua natureza transformada para algo sólido e firme, como se fosse uma rocha. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, ele afirma que nós somos a igreja. Ele está afirmando que nós somos a igreja, que nós somos o povo de Deus, você e eu. Ele está afirmando que Deus está conosco junto com todo o exército celestial. Aquela passagem de Eliseu, quando o exército vem para capturá-lo, e Geazi está lá e fala, Eliseu, tem gente para burro aí, ó. O que nós vamos fazer? Aí Eliseu fala, Senhor. Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos de Geazi. E lá no texto de 2 Reis ele fala, né, que Geazi viu miríades de anjos cuidando dele. Esse exército celestial que está com você e comigo. Mas é um ET, é um OVNI. Não. É o exército celestial de Deus que está conosco. Ele afirma que somos nós que iremos contra as portas do inferno, espiritualmente falando. Se a gente vai em Efésios, Paulo vai falar que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades e dominadores. A nossa luta é espiritual. Jesus também disse que, baseado nessa pedra, ele edificaria a sua igreja.
as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A pedra, nesse sentido, que Jesus está explicando, não se trata de Simão, não se trata de Pedro, como alguns dizem e algumas religiões se baseiam, mas da revelação concedida por Deus. Concedida a Simão, que o transformou em Pedro. É a partir dessa revelação que Jesus está edificando a sua igreja. Mas você me perguntaria, né? Mas pastor, o que são as portas do inferno? Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A pergunta sobre o que são as portas do inferno também não é muito simples de responder. Quando pensamos nessas portas, devemos ter em mente um domínio, um império em que o diabo é príncipe. Tais portas são a entrada do seu domínio. Nesse domínio, ele guarda bens preciosos debaixo de 7 chaves. Esses bens que o diabo guarda são as almas daqueles que não nasceram de Jesus. Aqueles que não entregaram sua vida para Jesus. É a forma como ele as domina é por meio do pecado. É o pecado. É o pecado que domina a nossa vida. E as portas do inferno não prevalecerão. Quais são as portas do inferno? O pecado. As coisas que o mundo te oferece que vão contra a vontade de Deus. Quando nós entendemos essas coisas, podemos também entender a razão do verbo que se fez carne, que se tornou carne, para vir e destruir as obras do diabo. Como nós vemos lá em João capítulo 1, aqui. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. A forma como podemos ir contra as portas do inferno, sabe como é que é? É pregar o evangelho genuíno de Jesus. O Verbo se fez carne para que você e eu pudéssemos viver esse evangelho. São as portas do inferno que nós vamos estar derrubando. É fazer muitos discípulos. Discípulos não meus, não seus, mas discípulos do Senhor Jesus. Nós vemos hoje muitos dirigentes, muitos evangelistas, pastores, enfim, que eles tratam a igreja como fossem a sua igreja. Eles tratam as ovelhas como se fossem as suas ovelhas, sendo que isso está errado. A igreja é de Jesus, as ovelhas também são de Jesus. Eu, como pastor, sou só administrador, nada mais. Eu não mando nada, eu não tenho nada, eu só tenho responsabilidade, né? Então, nós temos que fazer discípulos. Discípulos não nossos, mas discípulos de Jesus. Homens e mulheres que conheçam a palavra e que vivam a palavra. Homens e mulheres que tenham isso nas suas entranhas, que tenham essa libertação desse pecado. Que neguem e vençam o pecado na sua vida.
É bom perceber que ser um mero cristão não te torna um vencedor. Você ser aquele cristão que vai todo domingo na igreja, né? Você não mata, não rouba, você não faz mal para ninguém, isso aí não te torna um vencedor. Se vencemos o pecado, você e eu, nós venceremos o diabo. Ele não vai ter poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida e a tua vida. Nós que somos a igreja. Nós que somos a igreja de Cristo. A verdadeira natureza da igreja de Cristo é ser vencedora. E nós começamos vencendo o pecado. É esse povo que Deus deseja levantar, você e eu. Deus deseja que nós nos levantemos como igreja, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheio da fé, cheio da garra, cheio do desejo de servir a esse Deus. Um povo poderoso que se levanta para orar, para jejuar, para interceder pelas pessoas. Eu não sei quanto você tem intercedido, mas sabe qual a diferença de orar e interceder? Orar é quando você pede para você, interceder é quando você pede por outro. Eu não sei quanto você tem orado por alguém, né? Muitas vezes por pessoas que você nem conhece. Nós temos uma relação de oração aí, o nosso quarto de guerra, onde nós oramos todos os dias por pessoas que eu não conheço. Isso se chama intercessão. Eu sou melhor que você por causa disso? Não. Isso mostra uma relação mais íntima com Deus. Só isso. É só isso. Para ir contra o poderio do inferno. Deus quer levantar você e eu para nós irmos contra tudo que o inferno está fazendo. Para que você e eu conquistemos vidas para Jesus. Não sou eu que converto ninguém. Sabe quantas conversões eu fiz nesse ano? Eu, primeiro, não converto ninguém. Segundo, eu levo as vidas para Jesus e não para mim. Eu não tenho que achar que aquela lá fui eu que... Não. Não, pastor, mas fui eu que preguei. Pois é. O apóstolo Paulo fala que Paulo semeou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu posso falar para uma pessoa, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo muitas vezes, de pessoas que eu falei do evangelho e elas não quiseram saber. E aí foi outro lá e falou do evangelho e ela aceitou Jesus. Aleluia! O que você quer que eu faça? Eu vou ficar magoado porque ela não aceitou. Não vou ficar magoado porque ela não aceitou. Eu vou ficar contente porque ela aceitou. Se foi comigo, se foi semigo, não importa. Não importa com quem foi. O que importa é que ela aceitou. Um povo poderoso. Um povo que é posto em posição de combate. Mas aí, nós ficamos com algumas perguntas para que você e eu possamos responder. Não entre nós, mas entre você e eu, ou entre você e Deus, e eu e Deus. A quem seguimos? A Deus ou às nossas paixões? A Deus ou aos nossos desejos? A Deus ou aos nossos caprichos? Conhecemos a Deus? Conhecemos a Deus somente de ouvir falar? Ou temos um conhecimento dos desejos de Deus para a tua vida e para a minha vida? Nós andamos com Ele, andamos muito perto ou muito longe? Como é que nós andamos com esse Deus? Vivemos a sua palavra. Será que nós vivemos a palavra do Senhor? Podemos refletir através da nossa vida, podemos refletir a Jesus.
Podemos fazer isso? Isso se vivemos a palavra, sim. Se não vivemos a palavra. Somos ou não somos a igreja de Jesus Cristo? O templo do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio da vontade do Senhor na nossa vida. Enquanto não entendermos essa nossa posição de igreja, não poderemos ir contra as portas do inferno. Nós não vamos poder ir. Ou seja, somente quando respondemos a estas perguntas de forma positiva, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você deseja ter vitórias contra as portas do inferno, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você deseja fazer isso agora, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. A minha vida completa. A minha vida completa. Eu quero vencer as portas do inferno. Eu quero vencer as portas do inferno. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. E eu quero viver mais a tua palavra. E eu quero viver mais a tua palavra. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E usa a minha vida como o Senhor deseja. E usa a minha vida como o Senhor deseja. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que já tem a Jesus, mas ainda continua no pecado. Você que já tem a Jesus, mas não se posicionou contra as portas do inferno, em jejum, em oração, em intercessão por outras pessoas. Mas você deseja começar a partir de agora. Feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus que nos dá uma nova oportunidade. Um Deus que nos perdoa. Um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Senhor, nós já te conhecemos, mas agora nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque nós demos mais ouvido às portas do inferno. Nós demos mais ouvido às coisas do mundo. Nós demos mais ouvido aos nossos caprichos. Senhor, nos perdoa. Pai, nós queremos servir a Ti, somente a Ti. Nós queremos segui-lo. Senhor, nós queremos refletir a Tua imagem. Nos perdoa, Senhor. E que nós possamos agora, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, receber a Tua revelação. Com a ajuda do Teu Espírito Santo, receber força e direção, para que nós possamos vencer todas as ciladas do inimigo, para que nós possamos derribar, Senhor, todas as portas do inferno. Senhor, usa a nossa vida conforme a Tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembramos que jejum e oração tem ou faz aquele que é cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Jejuar e orar é algo tremendo, tremendo na vida do cristão. O jejum e a oração é como o ar que você respira. Se você parar de respirar, você morre. Se você não ora e não jejua, você morre espiritualmente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero lembrar que na próxima quarta-feira nós temos a nossa reunião mensal de oração. E você é o nosso convidado. Se você, pastor, mas eu não sei por quem orar. Tem um monte de pedido aqui, filho. Tem, olha, centenas de pedidos aqui. Nós temos muita coisa para orar. E você é o nosso convidado. Toda quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, que você também é o nosso convidado. E no próximo domingo nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Então você prepare os seus elementos para estar junto com a gente.
e a gente participar dessa Santa Ceia. Tenha uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.